aí, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução a ondas. Então, imagina que você pega uma pedrinha e joga em cima de um laguinho. O que vai acontecer? Essa pedrinha, quando chegar na superfície do lago, ela vai causar uma perturbação. Essa perturbação, ela vai transmitir energia na forma de onda. Só que presta atenção, ela transmite energia, ela não transmite matéria. Então, o que é uma onda? É uma perturbação que a gente tem uma transferência de energia, mas sem ter transferência de matéria, pois a quantidade de água no laguinho continua igual, mesmo depois da onda. Beleza? As ondas, elas podem ser classificadas de acordo com o seu meio de propagação. Então, a gente tem as ondas mecânicas, que são aquelas que se propagam num meio material, que pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser um gás. E as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para se propagar. Então, elas conseguem se propagar até no vácuo. Então, aqui, por exemplo, imagina que você tem um alto-falante aqui, desligado, e aqui são as moléculas da atmosfera, as moléculas de gás que estão ao redor. O que vai acontecer quando eu ligar o alto-falante e eu tiver uma onda sonora passando ali? Isso aqui, ó. As ondas sonoras, elas vão fazer com que a pressão do gás fique muito maior em regiões e menor em outras regiões. Então, alta pressão, baixa pressão. Alta pressão, baixa pressão. Isso aqui é uma onda. Alta pressão, baixa pressão. A pressão vai subindo, vai descendo. Vai subindo, vai descendo. Como a gente precisa de um gás, das moléculas de um gás, para que tenha essa propagação, essa onda aqui, o som, é uma onda mecânica. Então, o som é uma onda mecânica que se propaga no ar. O terremoto é uma onda mecânica que se propaga na terra, na superfície da terra. O mar é uma onda mecânica que se propaga na água, num líquido. E a luz do sol? Ela é uma onda, é um campo elétrico e um campo magnético se propagando, e ele chega do sol até aqui. Se ele chega do sol até aqui, ele tem que atravessar o vácuo. Se atravessa o vácuo, só pode ser uma onda eletromagnética. Então, são ondas eletromagnéticas a luz visível, as ondas de rádio, as micro-ondas, dentre várias outras. Beleza? As ondas também podem ser classificadas de acordo com a direção de propagação. Então, a gente tem as ondas transversais. A onda transversal, imagina que você pega uma corda e começa a balançar ela aqui de cima para baixo. Então, ó, a onda ela vai se propagar para cá, ela se propaga nessa direção. Só que a oscilação, se você pega um ponto específico aqui, esse ponto fica para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, a direção da propagação é perpendicular à direção da oscilação. Essa é uma onda transversal. E temos as ondas longitudinais. Imagina que você pega uma mola e dê um puxão na mola aqui. Ela vai criar uma onda com regiões de alta densidade, baixa densidade, alta densidade, baixa densidade. Então, ela se propaga nessa direção e ela oscila nessa mesma direção. Então, ela é uma onda longitudinal, assim como o som, por exemplo. Mas qual é a equação matemática que descreve as ondas? A gente só vai ver um tipo de onda, que é a onda harmônica. Ondas harmônicas são aquelas ondas cuja equação é descrita por senos e cossenos. Então, imagina que a gente pega uma onda e a gente olha num t fixo, num tempo fixo, lá no tempo igual a 0, no tempo igual a 3 segundos. A gente vai ver o seguinte. Então, para um t fixo, a gente vai ter a onda lá distribuída ao redor do espaço. A distância entre um máximo e o outro máximo, ou de um mínimo até outro mínimo, é o que a gente chama de comprimento dessa onda, lambda. Agora imagina que eu pego um ponto específico aqui da minha onda, por exemplo aqui, e eu quero ver como esse ponto vai variar ao longo do tempo. Eu vou soltar o tempo olhando só para essa posição. Então, para um x fixo, eu vou ter isso aqui, ó. Esse mesmo x, ele está nessa posição, ele vai descer, ele vai subir, ele vai descer, ele vai subir. Agora é um eixo, é um gráfico de y, a altura, pelo tempo. O tempo que ele demora para ir de um máximo até outro máximo, ou de um mínimo até outro mínimo, é o que a gente chama de período dessa onda. A gente pode definir ainda uma frequência dessa onda. A frequência vai ser justamente o inverso do período. Então, se a gente tem um período de 2 segundos, qual que é a frequência? A frequência é 1/2, é meia onda por segundo.
beleza? A gente pode ainda definir grandezas angulares, do tipo frequência angular, o ômega, que é o 2π vezes a frequência, e como a frequência é inversa do período, 2π sobre o período, e o número de onda, que é 2π sobre lambda. Esses valores vão ser úteis na hora de usar a equação. E a gente pode calcular a velocidade de uma onda, como o espaço que ela percorre, no caso, lambda, o comprimento, dividido pelo tempo, lambda sobre t. Como t é o inverso de f, v é igual a lambda f. Se a gente substituir aqui os valores das frequências angulares e do número de onda, a gente chega à relação que v é igual ômega sobre k. Frequência angular sobre o número de onda. Beleza? Então, qual que é a equação matemática de uma onda harmônica? Então, y vai ser uma função tanto do x quanto do tempo. E como ela é harmônica, ela vai ser descrita ou por um cosseno ou por um seno. Então, y vai ser igual... Calma, a equação é grande, mas é fácil, ó. A é a amplitude, é o quão alto ela vai. Se ela oscila entre mais 4 e menos 4 centímetros, a amplitude é 4 centímetros. Cosseno ou seno de kx menos ou mais ômega t mais φ. Ah, mas quando eu uso cosseno e quando eu uso seno? Tanto faz. É só lembrar o seguinte, que se está escrito em seno, mas eu quiser passar para cosseno, basta eu mudar a fase, em vez de φ0, para φ menos π sobre 2. Ah, e se eu tiver em cosseno e quiser passar para seno, é só mudar a fase φ para φ mais π sobre 2. Beleza? São completamente equivalentes. Tá, mas como eu sei, por exemplo, se é mais ou menos ômega t? Então é o seguinte, se a onda estiver propagando para o sentido positivo de x, a gente usa menos ômega t. Se ela estiver propagando para o lado negativo de x, mais ômega t. Tranquilo? Mas como que eu calculo a minha constante de fase? Então aqui, ó, essa minha onda, eu tenho uma amplitude A. A constante de fase ela vai ser descrita por esse ponto aqui. Ela quer dizer o quão mais para frente ou quão mais para trás vai estar a minha função no tempo zero. Então, ó, quando o x é igual a zero e o tempo é igual a zero, então, nossa equação de onda, vamos dizer que eu escolhi o cosseno. Então, kx mais ômega t mais φ. E eu boto x igual a zero e t igual a zero. Eu vou ter que o y em x e t igual a zero vai ser a amplitude vezes o cosseno de φ. Então, o cosseno de φ vai ser o y no ponto x e t igual a zero, dividido pela amplitude. E é assim que eu calculo φ. Vai ser o arco cosseno do y do 0, 0 sobre a amplitude. Ah, isso foi uma função do seno. Aqui vai ser o arco seno. Tranquilo? A gente ainda pode definir uma velocidade transversal. Se a gente olhar para a nossa equação, para a nossa onda aqui, para além da velocidade que ela está se propagando para um lado ou para o outro, se eu olhar para um ponto específico, esse ponto está indo para cima e para baixo. Essa velocidade que ele vai para cima e para baixo é a velocidade transversal. Como que eu calculo a velocidade transversal? Ela vai ser dy dt. Então, a velocidade que ele vai para cima e para baixo é a taxa de variação do y. Então, se eu tenho uma onda do tipo a cosseno de kx menos ou mais ômega t mais φ, e eu quero saber a velocidade transversal, basta eu derivar essa equação em relação ao tempo. Derivada do cosseno vai dar menos seno, só que o ômega, mais ou menos ômega vai para fora da equação. Então, vai ficar mais ou menos ômega a seno de kx menos ou mais ômega t mais φ. Ah, eu ainda posso definir a aceleração transversal. Se a velocidade é dy dt, a aceleração vai ser a derivada segunda em relação ao tempo. Então, d quadrado y dt ao quadrado, que é a mesma coisa que a derivada da velocidade. Se a gente derivar isso aqui, a gente vai chegar em... vai sair outro ômega para fora da equação e o seno vai virar cosseno. Então, menos ou mais ômega ao quadrado, amplitude, cosseno de kx, ômega t, φ. Beleza? Então, agora, lembrando de tudo, as ondas podem ser mecânicas, se propagam em um meio material, ou eletromagnéticas, se não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem ser transversais, se a direção da propagação é perpendicular à oscilação, ou longitudinais, se são paralelos. As ondas harmônicas podem ser descritas por cossenos ou senos. Então, y de x e t vai ser a cosseno ou seno de kx
menos ou mais ômega t mais φ, onde o k é 2π sobre o comprimento de onda, e o ômega é 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período, e o φ a gente calcula da seguinte forma, vai ser o arco cosseno, ou o arco seno, se aqui for um seno, de y de 0, 0 sobre a amplitude, e as velocidades transversais vão ser as derivadas, a derivada de y em relação a t, e a aceleração vai ser a derivada segunda de y em relação a t, ou a derivada da velocidade transversal. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então responde aí.